Olá, meus queridos, bem-vindos à nossa segunda aula aí de Fisiologia do Exercício Aplicada, né? Espero que ontem vocês tenham absorvido o conteúdo, espero que tenham conseguido assistir mais algumas vezes para absorver aí ao máximo, né? Deixa eu me colocar grande, que eu gosto de começar grande. Isso. Então, bem-vindos aí à nossa segunda aula, tá? Mais uma vez, professora Renata da Palma. Se não me segue no Instagram, já pode começar a seguir. Se não me segue no YouTube, já pode começar a seguir e dar um like. Hoje a gente vai entrar na última rota, tá? Metabólica, que antes de eu pensar antes da gente pensar em entrar em qualquer adaptação muscular ao exercício, princípios de treinamento, enfim, a gente precisa entender essas rotas metabólicas. A gente precisa entender de onde vem a energia para o seu paciente ou para o seu aluno ali utilizar, né? Então, hoje a gente vai para a última rota. Ela é um pouquinho mais complicada que as rotas de ontem, tá? Ela é mais complexa porque vai envolver oxigênio, mitocôndria, cadeia respiratória. Então, eu peço que vocês se concentrem aí, pega o papel, a caneta, já vai anotando, para na hora que ficar confuso, ouve de novo, né? E anota. E lembrando, no final, deixe embaixo lá seu comentário com sua pergunta, tá? Mas eu espero que dê para dar alguma luz aí para vocês que estão aí, quem está ainda um pouquinho perdido com a fisiologia e acha que é um bicho de sete cabeças, vocês vão ver que não é. A gente consegue aí dar um jeitinho nela, tudo bem? Então, bora lá, meus amores. Vamos para o nosso segundo dia, para a nossa segunda aula. Então, agora para a nossa segunda aula, a gente vai tratar da última rota, tá? De todas as rotas aí, agora a gente vai tratar da rota aeróbia. O que quer dizer isso? Agora a gente vai envolver oxigênio. Então, o nome dessa rota, que eu vou discutir hoje com vocês, chama glicólise aeróbia, tudo bem? Então, a gente já olha e fala, opa, eu vou utilizar a glicose e eu vou utilizar quem? O oxigênio, tá? Vocês vão ver que eu vou meio que dividir essa primeira aula em dois momentos, para que fique claro, porque normalmente os alunos eles se perdem muito a hora que chega no ciclo de Krebs, ou a hora que a gente vai mistura já o começo do ciclo de Krebs já com a respiração celular. Então, eu decidi separar, que é assim que eu faço em sala de aula, para tentar ficar mais claro para vocês todo esse processo dessa rota, tá? Então, meus amores, aqui a gente vai ter aqui a gente vai ter presença de oxigênio, vai ter oxidação, e aqui nessa rota a gente produz muito ATP. Nas outras, se vocês lembrarem, ontem, né, a gente estava falando ali de 4, 2, né, a cada ressíntese. Aqui a gente vai produzir muito ATP, tá? E, entretanto, a velocidade de produção do ATP aqui, ela é reduzida, ela é mais lenta. Então, quando, né, a primeira pergunta normalmente o professor faz em prova ou cai em concurso, as principais diferenças das rotas energéticas, né? A aeróbia, ela tem uma produção muito grande de ATP, entretanto, é muito lenta essa produção. Já a anaeróbia, seja ela com ácido lático ou sem o ácido lático, ATP-CP, ela tem uma produção de ATP diminuída, entretanto, ela é rápida, porque a gente precisa daquela energia de forma rápida, tudo bem? Aqui, a fonte energética, ela vai ser glicose, ácido graxos ali das gorduras, lipídios, né? E aminoácidos ali. Então, a gente tem proteínas, né? Então, a gente tem aí uma fonte energética, assim, bem ampla quando a gente pensa nas rotas energéticas aeróbias. E lembra, mais uma vez, essas rotas, elas estão se cruzando, certo? Mas quando a gente chega na aeróbia, isso quer dizer que aquela atividade, aquele exercício que o seu paciente ou seu aluno, ele vai manter ali por um tempo maior. Então, se a gente pensar no atleta, igual o exemplo que eu dei ontem, a TPCP, uma corrida de 100 metros ali, né, que dá 10 segundos, ou 15 segundos, né? A anaeróbia lática já vai ali por volta de 2 minutos, mais de 400 metros. Essa aqui é uma maratona, tá? Então, é aquele indivíduo que vai correr aí por um maior período de tempo, mas, obviamente, com uma intensidade reduzida. Por quê?
fornecimento aí de energia, ele é mais lento. Então, não dá para a gente querer usar tudo logo no começo. Usar tudo logo no começo fica para as outras rotas. Tudo bem, meus amores? Então, para a gente lembrar aqui um pouquinho, a aula passada a gente falou da rota glicolítica que não usava oxigênio, tá? Então, aqui a única diferença vai ser o princípio daquela rota glicolítica da aula passada. Entretanto, a gente vai colocar oxigênio no meio da parada aqui, certo? Aqui essa glicose ela vai ser produzida, né, novamente, né, por 4 ATPs, no qual a gente vai oferecer, lembra, a gente oferece 2 ATPs, vocês lembrarem o começo daquela aula lá. A gente quebra a nossa glicose, né, ao meio. Com 2 ATPs, a gente utiliza 2 ATPs, no final a gente tem uma produção ali de 4 ATPs. E a gente também produz o oxigênio, se vocês lembrarem, o hidrogênio, perdão, se vocês lembrarem lá na rota, esse hidrogênio, se ele aumentar muito essa quantidade de hidrogênio, pode levar o indivíduo a uma acidose metabólica, que a gente chama, ou seja, a gente tem um pH diminuído e um meio ácido aumentado, tá? Então, a gente precisa, né, na rota, se vocês lembrarem, a gente vai precisar tirar esses hidrogênios, e a gente tira ali com os NADs, tudo bem? Então, os NADs, eles chegam lá, pegam esse oxigênio, se transformam em NADH, e para poder retirar ali daquele meio celular, ele se une ao piruvato, aí eles vão se transformar em lactato, e aí sim a gente consegue retirar esses hidrogênios desse meio aí celular. Entretanto, agora a gente vai ter oxigênio. Então, agora o nosso NAD, a gente fala que o NADH, ele respira, tá? Então, acaba ficando um pouquinho mais complexo, mas com menos trabalho aí, se a gente pensar que o NADH, ele está todo momento aí se juntando ao piruvato para virar lactato e poder sair aí do corpo, tudo bem? Então, agora esse NADH ele vai respirar. Então, agora a função desse NADH é levar esse hidrogênio para quem? Para as mitocôndrias, tá? Então, a gente já vai chegar lá. Antes de chegar lá, só observando aqui, né, as diferenças principais entre as duas rotas. Então, a glicose aeróbica aqui vai ter a presença de oxigênio. Então, no final, né, lá no final da via dela, a gente vai ter lá a formação de ATP ali, né? Mas o ácido pirúvico nessa rota ele acaba sendo desintegrado em CO2 e água, né? Então, gás carbônico e moléculas de água. Já na glicólise anaeróbia, a gente não tem oxigênio, não tem a presença de oxigênio suficiente. Então, o produto final ali vai ser o ácido lático. Tudo bem? Então, a gente não consegue ter uma ressíntese adicional de ATP. Por isso que a rota anaeróbia, a gente vai fornecer menos ATP que a rota aeróbia. Então, lembrar lá da aula passada, né? A gente tem todas as reações acontecendo, né? A via metabólica aqui acontecendo, e no final, esse ácido pirúvico vai ser transformado em ácido lático, jogado no sangue. Aqui não, vocês vão ver hoje que esse ácido pirúvico, agora ele tem o oxigênio. Então, no final, ele vai ser transformado em ATP e a gente vai exalar aí esse ácido lático que está presente aí no nosso sistema. Então, essas são as diferenças básicas aí das duas vias. Então, vamos voltar lá, né? Então, a gente vai falar agora, a gente está falando de via aeróbia, a gente está falando de respiração. Então, eu falei para vocês que agora o NAD, ele vai levar o hidrogênio, ele já não vai mais, esse NAD, ele já não vai mais se juntar ao piruvato ali e virar lactato. Ele vai pegar esse hidrogênio e vai levar para onde? Vai levar para essa pessoinha aqui, super importante no nosso sistema, que é a mitocôndria, tá? Então, para a gente relembrar lá, a mitocôndria ela tem a matriz mitocondrial, que é aqui, que é um meio líquido, eu falo que tem uns alimentinhos ali da célula, tudo bem? E aí a gente tem essas invaginações, que a gente chama que é a crista, tá? Então, nessa crista a gente tem a membrana interna aqui, né? E aqui a gente vai ter uma membrana externa. E nesse buraco, que eu falo que é o buraco entre a matriz
e a parede, aqui a gente tem um meio, né, intracelular aí, que depois a gente vai discutir um pouquinho no momento da respiração celular, porque que é importante, tudo bem? No meio da cadeia respiratória, porque que é importante. Então, o NAD agora ele vai trazer o hidrogênio aqui, ó. Ele vai trazer o hidrogênio aqui para essa mitocôndria, tá? E se vocês lembrarem, o hidrogênio, né? Vamos lembrar lá da química. O hidrogênio, ele tem próton e ele tem elétrons. Então, quando a gente pega lá o hidrogênio, deixa eu desenhar aqui, vocês sabem que meus desenhos são maravilhosos. Vamos lá. Então, o hidrogênio, meus amores, hidrogênio aqui, né? Hidrogênio mais, certo? Hidrogênio, ele tem aqui, ó, os prótons, que são os positivos, certo? Prótons. E os elétrons, que são os negativos. Beleza? Tamo junto? Tamo junto. Então, o hidrogênio ele vai ter próton e elétron. O próton aqui, que é o positivo, vai ser o responsável lá pela fadiga, lembra? Então, se a gente aumentar lá a concentração desse hidrogênio dentro do nosso meio celular, a gente vai ter uma acidose metabólica ali, o aluno ou o paciente ele vai chegar à fadiga. Então, lembra que ele tem que ser carreado, ele tem que ser tirado desse local. E é aí que vem o NAD e vira NADH, ele se liga aqui. Mas a gente vai ter um outro carinha aqui, ó, que são os elétrons, tá? Então, os elétrons, eles carregam grande parte da energia desse hidrogênio, tudo bem? E aí, esses dois carinhas aqui vão ser importantes, a gente já entendeu que é importante na acidose, e esse aqui vai ser importante no momento lá da cadeia respiratória, tá? Para carregar. Então, ele carrega grande parte aqui da energia que vai ser levada até a mitocôndria, tá? Então, esse hidrogênio, né, essa energia aqui, vai ser carregada aqui até a mitocôndria, até a crista mitocondrial, que eu falei para vocês, que é essa parte aqui, ó. Beleza? E aí é que vão acontecer ali diversas reações. É ali que a gente vai conseguir produzir a energia com esses hidrogênios na cadeia respiratória, que é o próximo passo dessa nossa aula aqui, tudo bem? Então, vamos lá. O NADH vai levar o hidrogênio para a mitocôndria. E aí, a gente tem que relembrar, beleza, teve toda aquela cadeia, né? A cadeia que a gente está falando lá, a gente está pensando na glicólise até agora. Então, pensou na glicólise. Se agora tem oxigênio, o NADH vai pegar, o NAD vai pegar o hidrogênio, vai se tornar NADH e vai trazer para a mitocôndria. Se a gente parar para pensar, quem que ficou lá atrás? Sobraram os ATPs e os piruvatos daquela nossa cadeia, né? Se você não lembra, volta lá. Da nossa cadeia, lá das nossas reações, sobra ATP e piruvato, certo? São dois. E para onde que eles vão, esse ATP e piruvato? Esse ATP e esse piruvato, eles vão para a matriz mitocondrial. Olha que legal, então. Então, o hidrogênio fica na crista, nessa região, e o ATP e o piruvato, eles vão ficar aqui dentro, tá? Que a gente fala que é um líquido que tem ali, que é a matriz mitocondrial. Beleza? Até aqui, estamos juntos? E aqui dentro é que vai acontecer quem? O nosso querido ciclo de Krebs. O tão temido, que na fisiologia do exercício todo mundo teme, né? Meu Deus, o ciclo de Krebs, quem é esse cara? Então, só para entender todo o processo, tá? Então, a gente está falando da via glicolítica, toda aquela reação, lembra? Formação de piruvato e tudo mais, só que agora a gente tem oxigênio. Então, o NAD vai pegar o hidrogênio e vai levar lá para a mitocôndria, porque ela é a célula responsável pela respiração, tudo bem? Porque agora a gente tem oxigênio envolvido na parada, tá? Então, vamos lá, meus amores. Então, foi para a matriz mitocondrial, foi o piruvato e os ATPs, na crista ali ficaram ali os hidrogênios, né? Só, o que acontece neste momento dessa reação toda? O ácido pirúvico ou o piruvato, lembra que agora ele está aqui, ele está soltão, né? Por quê? O NAD não vai mais se juntar com ele para virar lactato. Lembra que eu falei, tem um oxigênio? Não vai. Então, opa,
Tá sobrando esse piruvato ali. O que vai acontecer com esse piruvato então, meus amores? Então, vamos lá. Então, nesse momento, a gente vai sofrer uma reação aqui. Por quê? O piruvato, ele olhou lá atrás e falou, pô, eu preciso entrar nessa matriz mitocondrial. Eu vou ter que até lá. Pô, se o NAD está carregando hidrogênio lá para a crista, eu vou entrar para essa matriz mitocondrial e acabou. Só que não é tão simples assim, eu vou entrar para essa matriz mitocondrial. Existe um caminho para que ele entre lá e para que ocorra aí o ciclo de Krebs. Tudo bem? Então, meus amores, se a gente lembrar, sobraram 2 piruvatos ali, certo? Então, sobraram 2 piruvatos e eles precisam entrar lá para a matriz mitocondrial, tá? Então, esses piruvatos, eles participam do ciclo de Krebs, obviamente. Só que antes, o piruvato ele tem que passar por algumas transformações até que ele se torne acetil-CoA, certo? Que a hora que a gente vai lá para o ciclo de Krebs, meus amores, que a gente já vai nesse ciclo aqui, o piruvato ele tem que se tornar acetil-CoA para ele conseguir entrar no ciclo de Krebs, tá? Então, para ele se tornar acetil-CoA e ele conseguir aí entrar nesse ciclo de Krebs, ele passa por algumas transformações, tá? Então, a gente quebra o piruvato aqui, ó. O piruvato, ele tem 3 carbonos. Então, a gente vai quebrar esse piruvato, vai liberar um carbono, tá? Em forma de CO2, que ele vai embora, certo? Fornece energia nessa quebra, tudo bem? Com esse CO2. E aí, automaticamente, libera também o hidrogênio. O NAD vem aqui, pega esse hidrogênio, se transforma em NADH, e aí esse NADH vai para a crista mitocondrial para realizar lá, para fazer lá a cadeia respiratória. Agora tem uma molécula com 2 carbonos, tá? O acetil, tudo bem? Então uma molécula, porque quebrou, certo? O piruvato, agora a gente tem uma molécula com 2 carbonos que a gente chama de acetil, só que esse acetil sozinho ele não entra no ciclo de Krebs. Então ele vai precisar de ajuda de uma enzima que a gente chama de coenzima A. E aí ele se une, né? Essa coenzima A, ela vem, faz o processo dela e pronto. Aí aqui a gente tem a acetilcoenzima A. Então, agora, a partir desse momento, o piruvato, que já passou por toda essa transformação, vai conseguir entrar no ciclo de Krebs, tá? Ficou claro aqui? Espero que tenha ficado claro aqui, certo? O piruvato só mais uma vez, tá? Só para relembrar. O piruvato, para ele entrar no ciclo de Krebs, ele vai ter que passar por algumas transformações até que ele se torne aqui acetil-CoA ou acetilcoenzima A, que a gente chama, tá? Então, essas transformações, o piruvato, ele sofre uma quebra aqui por uma enzima, tudo bem? Vai liberar um carbono em forma de CO2, fornece energia nessa liberação, mas também vai liberar quem? O hidrogênio, certo? Liberou esse hidrogênio, o NAD vem, pega esse hidrogênio, se transforma em NADH e ele vai para a crista mitocondrial, cadeia respiratória, tá? Só que aí sobraram 2 moléculas ali de carbono com essa quebra, que a gente chama de acetil. Esse acetil não consegue entrar no ciclo de Krebs sozinho, então ele vai precisar da ajuda de uma enzima que chamamos de coenzima A. Então, a hora que rola essa junção, a gente vai ter acetil-CoA ou acetilcoenzima A, e aí esse piruvato está pronto para entrar em quem? No ciclo de Krebs. Ufa! Então, meus amores, a hora que vocês olham esse ciclo, né? A maioria dos alunos entra em desespero. Meu Deus, esse ciclo de Krebs, não sei, já tem vontade de chorar. Eu vou tentar simplificar para vocês entenderem todo o processo, tá? Que no final é fácil, tudo bem? Então, se você colocar na cabeça que a função do ciclo de Krebs vai ser quebrar essa acetil-CoA que está entrando aqui, né? E se a gente pensar que uma acetil-CoA para ela entrar, para ela ser quebrada, ela vai ser mais difícil, porque ela tem agora só 2 carbonos. Aí você vai falar, pô, professora, mas se quebrou lá da glicose 6, por que 2 é mais difícil? Pô, só você pegar uma caneta, se for quebrando ela em pedacinhos, é mais fácil quebrar uma caneta inteira ou uma parte dela. Então, é muito mais fácil, muito mais difícil agora essa quebra dessa acetil-CoA. Então, por isso que vai passar por todo esse ciclo de Krebs. E aí, nesse processo de ciclo de Krebs, a gente vai
liberar energia, produzir energia e vai perder carbono. Beleza? Então, vamos pensar aqui em tudo que está acontecendo, tá? No final do ciclo de Krebs, a gente sempre vai ter ali 3 NADH, 1 FADH e 1 ATP, certo? Aí eu decidi trazer de uma forma mais simples para vocês entenderem como que funciona esse ciclo. Na verdade, é só a gente pensar nos carbonos aqui nesse momento. Obviamente, entra com carbono e hidrogênio, mas a gente vai pensar nos carbonos aqui nesse momento. Lembra que a acetilcoenzima A, né, ou acetil-CoA, ela vai entrar com 2 carbonos? Só que 2 carbonos é pouco, é difícil de quebrar. Então, o que acontece? Ela vai se juntar a quem para entrar no ciclo de Krebs? No ácido oxalacético, que ele tem quantos carbonos? 4. Então, a acetilcolina pega a onda lá, ó, se cola no ácido oxalacético e agora ela fica com quanto? 6 carbonos. E aí, forma o que a gente chama de citrato. Tudo bem? Então, agora a gente começou o ciclo de Krebs, a gente já tem 6 carbonos, certo? Que é o citrato. E aí, ao longo do processo, vai perdendo carbonos para quê? Para produzir energia, certo? Enquanto vai perdendo carbonos, vai também pegando aí, né, alguns hidrogênios, certo? Então, perde carbono, tem o hidrogênio e vai liberando energia, tá? Então, se vocês olharem aqui, ó, aqui perdeu um carbono, certo? Também perdeu hidrogênio, aí forma lá o NAD, né, que a gente tá falando, porque o NAD estava aqui, aí ele pegou um hidrogênio e forma o NADH, aqui perde o carbono, se junta aqui com o oxigênio, vai formar o CO2, beleza? E vai perdendo. E aí vai passando por todo esse processo. Então, enquanto está passando esse processo que a gente está quebrando, aqui são várias quebras no ciclo de Krebs, tá? Então, enquanto vai quebrando esse carbono, a gente vai liberando energia. Então, a gente vai formando NADH, certo? E a gente também forma um cara aqui, ó, que chama FADH, que a gente vai falar dele mais pra frente, tá? Por que forma aqui FADH? Porque ele já tem uma produção de energia menor, porque aqui já vai acontecendo várias quebras, né? Então, aqui é como se fosse o NAD, o NADH, vamos imaginar que o NADH ele é um avião, que leva muitas pessoas, avião comercial, que a gente fala, né? Que leva muitas pessoas, então ele consegue carregar muito hidrogênio, pegar muito hidrogênio. E o FADH, ele é um helicóptero. Então ele vai pegar hidrogênio, mas não pega a quantidade, a mesma quantidade que o NAD pegaria, tudo bem? Então, vai formando também FAD aqui. Até que a gente chega, depois de passar por vários processos, ele vai se tornar ácido oxalacético novamente para se juntar ali com a próxima acetilcoenzima A, que vai entrar aí vai entrar no ciclo de Krebs novamente, tudo bem? Então, esse é o ciclo. E aí, no final, meus amores, né, que a gente fala os saldos, se vocês forem pensar, vamos voltar aqui. Esse ácido pirúvico aqui, né, ou o piruvato, se a gente pensar na primeira cadeia ali, né, na primeira via ali glicolítica, no final a gente está formando 2. Então, tudo isso que eu estou falando aqui, ó, que formou 3, formou 1 e formou 1 ATP, né, é para um piruvato. Só que se a gente lembrar da cadeia lá, são 2. Então, essa conta, ela acaba duplicando, tudo bem? Então, vamos considerar lá durante a nossa quebra ali de glicose, tá? Desconsidera essa parte agora, para vocês não se perderem, ok? Então, vamos pensar na glicólise, a primeira cadeia lá que eu mostrei para vocês, né? No final, a gente vai formar 4 ATPs e 2 NAD, beleza? A hora que foi para por piruvato ali, acetil CoA, que foi essa reação aqui, ó, tá? Essa reação. Então, para cada piruvato aqui, a gente vai formar um NAD, certo? Então, a gente faz vezes 2, porque a gente está formando 2 piruvatos, ok? Então, a gente tem 2 NADs durante essa
essa reação. Aí, a hora que a gente vai para o ciclo de Krebs, a gente vai formar 2 ATPs, 6 NADH e 2 FADH. E aí você vai virar para mim e vai falar, professora, tá, tem alguma coisa errada. Você me explicou tudo isso. Eu estou aqui há 20 e poucos minutos ouvindo. Você falou que ia gerar ATP pra caramba para formar 2 ATPs? Calma. Agora a gente vai para a cadeia respiratória. Até aqui eu estou no ciclo de Krebs com vocês. Tudo bem? Lembra que a gente vai mandar ó, os NADs, certo? Os NADs e os ATPs, a gente vai mandar eles para onde? A gente vai mandar eles lá para a mitocôndria. Ok? Então, até aqui a gente está preparando para a cadeia respiratória, tá? Só para vocês não se confundirem aqui. A gente tem uma formação de 4 ATPs naquela nossa primeira via da glicólise, só que como a gente investe 2 ATPs, o nosso saldo aqui são 2, tudo bem? Então, no conta final lá, a gente vai fazer vezes 2 aqui, tá? Mas ficou claro até aqui? Eu espero que tenha ficado claro até aqui, porque agora a gente vai engrossar um pouquinho mais esse caldo, beleza? Bora lá, então. Bora lá, meus queridos. Então, vamos aí, finalmente, para essa cadeia respiratória. Vamos formar aí mais ATP, certo? Então, vamos lá. Vamos começar aqui. Vou até me tirar um pouquinho daqui, para não ficar muito em cima. Bora lá. A hora que a gente olha isso aqui, a gente já fica, meu Deus do céu, que loucura. Mas eu vou tentar explicar passo a passo para ficar mais tranquilo para vocês, tá? Então, vamos lá, meus amores. Até aqui a gente entendeu ali o que é a glicólise e o que é o ciclo de Krebs. É de extrema importância a gente entender passo a passo o que aconteceu até agora para aquisição aí de ATP, né? Mas agora que vai acontecer mesmo a maior produção de ATP. É agora que o bicho pega, tá? Agora vocês vão entender o porquê do oxigênio, porque o oxigênio vai entrar nesse momento, por isso que a gente fala que é uma cadeia respiratória. Então, vamos prestar bastante atenção para entender passo a passo. Qualquer coisa, volta lá para os minutos anteriores, o que eu estava explicando até chegar aqui, o ATP, o ciclo de Krebs, tá? Tenta entender toda essa parte para chegar aqui. Então, bora lá, meus amores. Nesse momento, a gente vai ter que prestar atenção em 2 protagonistas aqui, né? Que é o NAD e o FAD, tudo bem? O NADH e o FADH. Sempre esqueço do H, que é o mais importante. NADH, FADH, tá? Eles vão ser os responsáveis aqui nessa confusão toda por formar muito ATP, tudo bem? Muito ATP. Então, se vocês lembrarem, o NADH ele vai estar lá dentro da mitocôndria, tá? Esse NADH ele vai ser transportado até a crista mitocondrial para formar esse ATP. E se vocês lembram bem, vamos pegar aqui a mitocondrinha, né? Mitocondrinha, né? A crista mitocondrial, como eu falei para vocês, ó, é essa parte aqui, certo? Essas imaginações aqui, beleza? Dentro dela vai estar a matriz mitocondrial. Então, o NAD, o NADH e o FADH, eles vão ser transportados até a crista, até esse local aqui, beleza? Então, vamos imaginar que a gente vai fazer um corte aqui, ó. A gente fez um corte aqui. Então, aqui a gente tem a crista, certo? Então, a gente vai ter o interior da mitocôndria, que é a matriz mitocondrial, tudo bem? A crista, então, a gente chama isso aqui de membrana interna da mitocôndria, certo? E o espaço aqui entre essas membranas, né, externo e interno, tá? Que é um espaçozinho que a gente vai ter aqui. Então, se a gente fizer um corte aqui, a gente vai transformar nisso aqui, ó. Então, mais uma vez, aqui é o líquido, certo? Matriz mitocondrial, então a gente fez um corte aqui, ó, pá, tá? Aqui vai ser a crista, né? Essa membrana, né, interna da mitocôndria é a crista. E aqui vai ser aquele espaço, que é esse espaço aqui, beleza? Até aqui entendeu o que está acontecendo, que momento que é esse no corte aí da mitocôndria. Então, vamos entender aqui o que acontece, né? O NADH e o FADH foram transportados até essa crista mitocondrial e vão formar ATP. Vamos entender, então,
o que acontece? Vamos relembrar. Até esse momento lá do ciclo de Krebs, né, que a gente prestou atenção e lá da cadeia glicolítica, a gente produziu até agora 10 NADH e 2 FADH, certo? Então, agora a gente vai se transportar lá para essa cadeia respiratória e vamos ver o que está acontecendo. Vamos ver o que está acontecendo nessa crista mitocondrial, tudo bem? E o que acontece ali, só para a gente relembrar, a cadeia respiratória, crista mitocondrial e o ciclo de Krebs aqui dentro, na matriz mitocondrial. Tudo bem? Então, beleza. Eu coloquei meu videozinho aqui para baixo e eu fico olhando para baixo. Não sei se... Bora lá. Então, a cadeia respiratória vai acontecer lá na crista mitocondrial, o ciclo de Krebs aconteceu lá na matriz mitocondrial. Ampliei essa imagem aqui para vocês, para tentar entender agora o que vai acontecer, tá? Então, nessa imagem, se vocês olharem aqui, ó, a gente tem umas bolotinhas, né? Essas bolotinhas nós chamamos de citocromos, tá? Que são proteínas que estão aí, tudo bem? Eu vou me tirar daqui por enquanto. Isso. Então, essas bolotinhas aí são os citocromos, ou são as proteínas, tá? As bolotinhas aqui. Beleza? Então, o que a gente tem que relembrar? Esses 10 NAD e esses 2 FADs que foram trazidos para cá, eles estão ricos aí de hidrogênio, tá? Esses hidrogênios, se vocês lembrarem que eu falei lá na aula anterior, né? Deixa eu desenhar aqui para vocês. Sabe que eu gosto de desenhar. Esses hidrogênios, só para vocês lembrarem, né? Ele tem os prótons positivos e os elétrons negativos, ok? Então, todos os hidrogênios que foi trazido até aqui nesse momento, ele vai ter o próton e ele vai ter o elétron, certo? Beleza. São ricos ali. A hora que chega, então, o NAD e o FAD aqui, lembra que eu falei para vocês, o NAD tem 10, né? O NADH tem 10 hidrogênios e 10 ATPs, perdão, e o 10 ATP de hidrogênio não. O NADH, nós temos 10 NADHs, até eu estou me confundindo. Nós temos 10 NADHs e 2 FADHs aqui, certo? Então, a hora que o NAD chega aqui, ele vem para o primeiro citocromo aqui, que vocês estão vendo. Então, o NAD está entrando aqui, beleza? Então, o NAD chegou, ele vai se ligar a quem? No primeiro citocromo que está aqui, tá? E aí, o que vai acontecer, né? A hora que ele liga, esse primeiro citocromo, eu não coloquei o nome dele aqui, mas ele chama citocromo desidroxinase, que ele faz o quê? Ele vai retirar o hidrogênio desse NADH. Então, ele arranca o hidrogênio desse NADH, tudo bem? E aqui dentro ficam os elétrons, tá? Então, para cada hidrogênio aí, a gente vai ter 2 elétrons aqui dentro, carga negativa, certo? E aí ele arranca a carga positiva. Ele arranca a carga positiva e vai jogar para onde? Vai jogar aqui para esse espaço, tá? Para esse espaço entre as membranas. E aí, o que acontece, meus amores? Esses elétrons, eles pulam de um citocromo para o outro, ok? A cada momento que esse elétron pula de um citocromo para o outro, ele vai liberar um hidrogênio, tá? Então, a NADH chegou aqui, primeiro citocromo retirou os hidrogênios dele, ficou negativo aqui, né? E o positivo ele jogou para lá. Aí, pum! Ele vai pular para outra proteína, para outro citocromo. Liberou mais um hidrogênio. Pum! Ele pula para outra proteína, libera mais um hidrogênio. Aqui, o NADH, ele faz 3 saltos. Isso quer dizer que ele libera 3 hidrogênios ali no meio, no espaço entre as membranas ali da mitocôndria. Certo? Tudo bem até aqui? Beleza, liberou, né? E aí, se a gente pensar que cada NADH vai liberar 3 hidrogênios, então, eu tenho uma conta aqui que aqui já vão ter 3 hidrogênios para cada NADH. Mas lembra que a gente tem aqui 10 NADHs, eu estou falando só de um, tá?
E o FAD? O que acontece com o FAD? Como o FAD ele tem menos ali, né? É uma carga, ele é menor, ele não entra no primeiro citocromo, ele entra para o segundo, beleza? Então, o FAD, ele vai pular duas vezes. Então, é a mesma coisa, ele veio, retira o hidrogênio, vai lá para a membrana, certo? E fica aqui elétrons, tá? E aí, ele pula para outra proteína. O NAD, ele faz dois pulos, então ele libera 2 hidrogênios, tá? Vou voltar aqui um pouquinho agora, isso. Então, o NH, o NADH liberou 3 hidrogênios lá para a membrana, o FADH liberou 2. E aí o que começa a acontecer, meus amores? Um acúmulo muito grande de hidrogênio nessa região começa a ficar ácido, lembra? Aumenta o hidrogênio, diminui o pH, a região começa a ficar ácido. E aí o corpo fala, putz, precisa eliminar esse hidrogênio. A gente precisa dar conta, a gente precisa eliminar esse hidrogênio. E aí o que acontece? Nós temos, vou passar para o próximo, que vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Aqui. Nós temos dentro, tá? Vamos imaginar que vocês já devem ter visto essa figura, é só para você imaginar. Então, passou pelos todos os prótons, tudo bem? E aqui a gente vai ter uma proteína, né? Que nós chamamos de ATP sintase, tá? Que é essa proteína aqui. Então, vamos imaginar que ela está aqui, ó, tá? Na membrana, eu só vou aumentar, voltamos para a mitocôndria. Então, essa proteína aqui, ó, ATP sintase, tá? Então, começa a ficar esse acúmulo de hidrogênio, precisa ser eliminado por esse corpo, né? Precisa ser eliminado por essa célula, esse hidrogênio, só que ele não pode voltar por aqui, ó, onde a gente tem carga negativa, ele não consegue passar por aqui, então ele vai ter que passar por essa proteína aqui, tá? Por essa cadeia que a gente chama de transportes aqui de elétrons. E aí o que acontece, meus amores? Passando por essa cadeia aqui, né? É a hora que esses hidrogênios entram aqui, acontece um turbilhão aí, a gente chama isso de fosforilação. Fosforilação. Chama de fosforilação. Então, o hidrogênio ele vai entrar nesse, como se fosse um funil, que é essa ATP sintase aí, e ela faz um turbilhão. Durante esse turbilhão, ela vai fazer isso que nós chamamos de fosforilação. E aí, o que acontece, né, nesse turbilhão? Ele vai fazer o quê? Vai liberar fosfato, e aqui dentro a gente tem ADP, tudo bem? E aí vai acontecer o encaixe, ADP mais fosfato. E aí a gente vai ter quem, meus amores? O ATP, tá? Então, aí aqui vai ser gerado ATP. Para cada hidrogênio que entra nessa ATP sintase, nós geramos um ATP. Agora, palavra maior, né? Porque agora a gente está falando de muitos NADHs, 10 NADHs para cada molécula de glicose, tá? E 2 FADHs para cada molécula de glicose. Aí você vai virar e falar assim para mim, mas professora, beleza, entendi. Gerou energia, que é o que queria. Aqui, ó, né? Gerou energia, bacana. Cadê o oxigênio nessa conversa toda? Então, aí agora que chega o oxigênio nesse momento. Lembra que eu falei que aqui, ó, tá cheio de carga negativa? Por quê? A hora que o NAD chega, tira a negativa, fica aqui, joga positiva, tira a negativa. E o mesmo acontece com os outros citocromos, né? Com FADH vai acontecer a mesma coisa. Então, começa a ficar carregado. Esses elétrons, eles precisam ser liberados. Por quê? Se começar a ficar muito cheio de elétrons aqui, essa cadeia respiratória para, tá? A gente morre, né? Para de respirar, enfim, para de liberar energia, tudo bem? Então, precisa colocar ordem na casa. Então, o oxigênio chega e fala, opa, vou colocar ordem nessa casa, porque eu sou o cara aqui, eu sou o protagonista. Então, o oxigênio, ele chega, e o que ele faz? Ele vai se ligar nesses elétrons, tá? Ele vai se ligar nesses elétrons.
e ele se liga a cada um oxigênio ali, que se liga a 2 elétrons, ele vai estar levando com ele quem? O hidrogênio, né? Porque lembra que esses elétrons aqui são de hidrogênio. Eles estavam aqui, ó. Hidrogênio, hidrogênio, certo? Então, os elétrons de hidrogênio que estão aqui vão se ligar, a cada 2 se ligam em um oxigênio, e aí eles vão formar quem? Água. Tudo bem? Aí eles formam H2O, aí eles formam a água. E aí a gente consegue utilizar e diminuir, né, essa acidez aí do meio, que está através da fosforilação oxidativa com o oxigênio. Então, tudo é reaproveitável. Os hidrogênios, no final, eles serão reaproveitados, tanto para formação de ATP, quanto para formação de moléculas ali de água. Beleza? Então, passando todo esse processo, agora a gente consegue fazer mais ou menos umas contas aí do que está acontecendo. Então, se a gente lembrar que a cada um NAD que entrou, a gente vai gerar 3 ATPs, e a cada um FAD que entrou, a gente vai gerar 2 ATPs, porque eles estão chegando numa quantidade maior, a gente pode refazer as contas aqui. Então, vamos lá? Vamos refazer as contas? Deixa eu me colocar para cima. Para a gente ver quantos ATPs formou no final. Para eu conseguir convencê-los que no final são 38 ATPs, e eu só vou abrir um espaço aqui, que em algum momento vocês vão ver alguns livros que vai estar falando 36 ATPs, tá? Porque no investimento lá na entrada do piruvato, ele acaba dando ATPs a mais naquele momento de investir. Mas, normalmente, né, o que a gente vê, o que cai em concurso público, o que a gente vai trabalhar em cima, são de 38 ATPs, beleza? Então, vamos lá. A gente vai, então, ter, primeiro, na quebra da glicose, vão ser gerados 8 ATPs. 2 ATPs já no final da quebra. Só um minutinho, aqui. 2 ATPs no final da quebra, tudo bem? Certo? A gente investe 2, vai gerar 4, mas como a gente perdeu 2, então acaba sendo só 2 ATPs. Como a gente tem 2 NADs, 2 NADHs, no final, como vocês viram lá, que esse NADH, ele vai ser reutilizado lá na cadeia respiratória. Então, a gente fala que são 6 NADHs, beleza? Aí a gente vai para o piruvato. Se vocês lembrarem, o piruvato, durante a quebra, lá até virar acetil-CoA, são liberados 2 NADHs. E a gente já sabe que a cada 2 NADHs são 6 ATPs. Então, aqui a gente tem mais 6 ATPs, certo? Então, aqui do piruvato, no final, foi liberado 2 NADHs. E aí, no ciclo de Krebs, nós temos aí a liberação de 2 ATPs mais 6 NADHs, que vão dar 18 ATPs, mais 2 FADHs, que vão dar 4 ATPs. E aí, então, a gente totaliza com 38 ATPs. Então, é isso que a gente fala que é produção de ATP pra caramba, certo? Então, a gente tem muita produção de ATP, então, o paciente ou o aluno, ele consegue manter ali aquele exercício por um prolongado período de tempo. É uma formação mais lenta esses ATPs, porque vocês viram todo o processo que precisa ser passado, certo? É uma formação um pouquinho mais lenta, entretanto, nós temos muito mais ATP. Então, no final, essa via garante exercício de longa duração, mais baixa intensidade. Ela vai acontecer na mitocôndria, célula responsável aí pela respiração celular, por isso que a gente fala que ele é responsável pela respiração celular, vai utilizar oxigênio e o tempo de ressíntese, né, para esse ATP depois que você realizou todo esse exercício, vai aí de 12 a 24 horas, beleza? E a fadiga ali vai ser decorrente da falta de glicogênio ou oxigênio, mas vai acontecer num tempo ali muito mais avançado do que as outras vias metabólicas, tá? E a gente tem 38 ATPs aí no final, que é importante. E o que acontece se seu paciente ou se seu aluno, ele faz um treinamento aí
pensando nessa via aí, nessa rota metabólica, né? Ele aumenta a reserva de glicogênio hepático e muscular, ele vai utilizar mais substrato por tempo. O substrato vai ser ali o que vai fornecer, né, a energia, a glicose, a proteína, porque nesse caso, meus amores, nessa via, eu falei da glicose, mas acontece a mesma coisa com o lipídio, tá? Acontece a mesma coisa com a proteína, tudo bem? As vias são bem parecidas aí no final, tá? Aumenta enzimas aeróbias oxidativas, tá? A gente tem ali um citocromo oxidado, então a gente vai utilizar a energia do NADH e do FADH, tudo bem? A gente tem ali o citato sintase, né, presente no ciclo de Krebs, estuda muito em resposta ao treinamento físico, esse citato sintase, como que está essa participação dentro do ciclo, tá? Também o succinato desidrogenase, né, a gente não precisa ser tão específico com relação a isso, mesmo o isocinato, mas são otimizados aí, a gente aumenta o número mitocondrial, né, porque quanto mais treinamento, essa vai ser a adaptação. Aumenta o número de mioglobinas aí, certo? Capilização, temos mais angiogênese aí nesse músculo, né? E, obviamente, a gente vai ter hipertrofia das fibras lentas ou das fibras vermelhas, que é diferente lá das outras vias metabólicas. Beleza, meus amores? Então, eu acho que era isso, né? Era isso que eu tinha para conversar com vocês. Opa! Era isso que eu tinha para conversar com vocês na aula de hoje. Eu sei que é uma aula um pouquinho mais pesada do que a de ontem, mas eu espero que tenha ficado mais claro. Se não ficou claro, deixe perguntas aqui, tá? Para eu responder depois, numa última aula ou até por aqui. E se preparem que amanhã a gente vai ter aí muito mais, tá bom? Grande beijo. Até amanhã, meus queridos.